Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar o nosso estudo de Obreiros da Vida Eterna? Muito bem, hoje a gente vai estudar o capítulo 11, que se chama Amigos Novos. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. André e sua equipe eles já tinham saído da casa transitória de Fabiano. A gente viu na aula passada que ela mudou de lugar e aquela casa iria ser o primeiro abrigo de alguns irmãos que estavam encarnados, mas estavam prestes a desencarnar. E a missão de André e sua equipe era justamente auxiliar esses 5 irmãos que estavam prestes a desencarnar nesse desenlace. E o primeiro lugar que eles iriam, até se adaptar a essa nova realidade, né, essa chegada no mundo espiritual, o primeiro lugar ia ser justamente o lar Fabiano de Cristo. Então, aqueles irmãos, eles iam ser levados no momento do sono físico até a casa Fabiano de Cristo, para irem já se acostumando com a vibração do ambiente, iam ser alertados de que já estava chegando o momento do desencarne. Então, eles iam ser orientados em relação a isso. Então, nesse capítulo, nós vamos conhecer quem são esses 5 irmãos que Jerônimo e André e os outros, Luciano, Padre Hipólito, todos eles iam auxiliar no processo de desencarne. André fica muito curioso a respeito desse auxílio. Ele questiona se todos aqui, todos nós encarnados, temos um auxílio quando chega o momento de desencarnar. E Jerônimo esclarece que isso depende muito da vida que se levou. Quanto mais vivermos bem, mais morreremos bem, mais teremos crédito com a espiritualidade e, consequentemente, mais auxílio dos benfeitores e amigos. Então, tudo depende muito da vida que levamos. E aqueles irmãos que eles iriam auxiliar eram pessoas boas, que tinham se esforçado para vencer suas más tendências. Claro, mesmo entre eles, tinha aqueles que estavam mais preparados e aqueles menos preparados, mas, no geral, eram pessoas boas que, durante sua vida na Terra, tinham adquirido aí um bônus, um mérito, de naquele instante final ter o auxílio da espiritualidade. E tem outros irmãos que, infelizmente, não contam com esse auxílio tão de perto. Eles mesmos se afastam dos benfeitores, eles mesmos não permitem, não têm a vibração aí necessária para que os benfeitores se aproximem e auxiliem num processo de desencarne, por exemplo. Então, tudo depende, tudo obedece a uma lei maior, que é justamente da nossa energia. Como é que está a nossa energia? Como é que foi a nossa vida? Isso vai falar muito de como vai ser a nossa morte, a morte do corpo físico, né? Então, eles vão conhecer a primeira pessoa que iria... a primeira pessoa do grupo, dentre desses 5 que iriam desencarnar, e essa pessoa é Dimas, que havia saído da colônia Nosso Lar, já tinha mais de 50 anos, né? Ele já contava, acho que quase com 60 anos. Já tinha mais de 50 anos que ele tinha saído da colônia Nosso Lar, com muitas promessas, e tinha levado uma vida realmente de muito trabalho. Ele havia sido espírita, um médium, e tinha se comprometido em auxiliar muitos irmãos através dessa mediunidade que ele tinha, e isso ele tinha cumprido muito bem. Então, a primeira pessoa é Dimas, é um trabalhador espírita que André, quando chega, percebe que ele estava com uma cirrose muito avançada, mas ainda assim tranquilo, né? Não estava com pensamentos de rebeldia, de revolta, ele está tranquilo. Quando a equipe de Jerônimo chega, ele sente a presença dos benfeitores espirituais, então ele consegue, né, com muita facilidade sair do corpo para conversar com eles, e estava tudo muito encaminhado, segundo o André observa. O ambiente também era de muita tranquilidade, isso proporcionava um ambiente propício para que eles continuassem com a tarefa ali. Então, primeira pessoa aí desse grupo, Dimas, um trabalhador espírita. Depois eles vão volitar para a próxima casa, e André até narra o tanto que é um alívio para ele estar volitando, porque ele ficou tanto tempo ali nas trevas, na casa Fabiano de Cristo, sem conseguir se locomover dessa forma,
E agora ele conseguia volitar pelos campos do Rio de Janeiro, porque era tudo lá no Rio, né? E ele sentia um grande alívio. E aí eles chegam na casa de Fábio, esse segundo membro aí do grupo de pessoas que iriam desencarnar. E Fábio também tinha levado uma vida muito honesta, ele tinha sido muito fiel ao Evangelho de Jesus, desde cedo percebendo que a vida ela não se resumia aqui à Terra, que ela continuaria no além-túmulo. Quando o André chega, eles observam uma cena muito interessante de que é Fábio conversando com seus 2 filhos, 2 meninos, um de 8, outro de 9 anos, 2 crianças. E falando justamente isso, de que ele estava doente, ele realmente estava com uma tuberculose muito avançada já. E aí ele falando que não ia demorar para partir, mas que os garotos tivessem a certeza de que ele jamais os abandonaria, de que a vida iria continuar, que Jesus ia presenteá-lo com um corpo saudável, com um corpo são, para ele ter força de continuar cuidando dos filhos e da esposa. E que eles 2 precisariam ter confiança e ter certeza disso. Por mais que outras pessoas falassem que o pai não ia mais voltar, ele voltaria. Talvez os garotos não conseguissem vê-lo, mas ele voltaria e estaria juntinho deles. É uma cena linda, demonstrando realmente que naquele momento final, Fábio ele estava vivenciando aquilo que ele tinha pregado a sua vida inteira. E os rapazes, muito emocionados, né, sabendo que o pai realmente estava muito doente, eles choram muito. E o Fábio, André percebe que ele quer abraçar os filhos, mas por conta da tuberculose, que é uma doença muito contagiosa, ele não abraça os filhos, mas é quase palpável o carinho que tem no ambiente. Então, é uma cena muito respeitosa que nem Jerônimo se atreveu a interromper aquela cena com nenhuma fala, só observar realmente aquele pai no leito final, ali no leito de morte, aconselhando os filhos de que a morte não existia. Muito lindo, muito forte. E aí esse é Fábio. Vimos o Dimas, um trabalhador espírita, e agora vimos Fábio, que vivenciou o Evangelho realmente. Bom, depois eles volitaram até a casa da próxima pessoa, dessa vez era Albina, que era uma senhora evangélica, que tinha muitos méritos espirituais. Ela estava ali acompanhada das suas 2 filhas, encarnadas também, no seu leito, num prédio bem luxuoso. E ela tinha sido viúva, o marido partiu muito cedo e ela se dedicou inteiramente ali à sua religião, a ajudar todos que ela podia. Então ela tinha muitos méritos, entre encarnados e desencarnados também. E ela, naquele momento, ela estava muito doente, né, claro. E ela pede para ler a Bíblia, pede uma das filhas. E ela, mas mamãe, a senhora, a dispneia deu uma trégua, descansa. Ela, não tem descanso melhor do que nas palavras do Senhor. E aí ela pega a Bíblia, Jerônimo fica do lado dela para tentar intuí-la. E aí ela abre aquela passagem de João Evangelista que falava sobre a volta de Lázaro. Então ela estava bem conectada com a espiritualidade também, a Albina. Bom, partindo para a quarta pessoa desse grupo aí de 5, eles vão para um ambiente um pouco mais carregado, né? Um pouco mais tenso, que era um hospital. A gente sabe, né? O hospital é sempre um local onde a movimentação entre encarnados e desencarnados é muito intensa. Uma coisa que eu percebi lendo esse capítulo é como que a espiritualidade ela está presente nas nossas vidas. A gente nem imagina, né? Como que a nossa casa ela é um palco para os espíritos, né? Equilibrados ou não, depende da nossa sintonia. Mas a gente nunca está só, gente. Nunca nós estamos só. Mesmo dentro da nossa casa. Fora, então, em ambientes como um hospital e outros, né? Como que tem espírito. Demais, gente. Não sei se vocês já sabem. Mas é impressionante a gente notar toda a visita que André fez a esses irmãos, a movimentação que tinha de pessoas que
espíritos que queriam auxiliar, que tinham algum auxílio para prestar naquele momento. Então eles entravam, conversavam, saíam. Então a gente nunca está sozinho. Mesmo nos momentos de dificuldade, a gente tem a certeza, eu estou aqui só, não estamos. Nós sempre temos aquela pessoa que nos é cara, que nos quer bem. A gente precisamos tentar estarmos sintonizados com a espiritualidade para receber as intuições, inclusive. É interessante notar isso nesse capítulo. Então André chega no hospital e a gente estava lotado de encarnados e desencarnados. O número de desencarnados, André diz, é superior ao de encarnados. E tinha de tudo. Tinham pessoas, ao redor dos doentes. Tinham aqueles que queriam auxiliar os benfeitores e tinham aqueles que queriam extrair o máximo de energia que pudesse, que eram aqueles espíritos menos esclarecidos. Dependia de como é que estava a sintonia daquela doente. Então era realmente um ambiente um pouco mais tenso. E eles chegam até o Cavalcante, que era a pessoa ali do grupo. E ele tinha sido um católico muito fervoroso. Não era uma pessoa ruim, era um homem de bem, mas que se mostrava mais angustiado do que os outros que eles tinham visitado a Terra. Talvez pelo próprio ambiente. Estava completamente só. Estava sendo muito influenciado por parentes já desencarnados que estavam ali com várias cobranças em relação a ele. Ele que tinha tido uma vida o que ele pregava era desapego dos bens terrenos. Eles eram algo que ele queria vivenciar. Então ele não tinha sido uma pessoa ruim, mas ele estava com a mente desequilibrada por todos esses fatores que eu já citei. E quando o André chega e André e sua equipe chegam, ele nem percebe a presença. Os outros conseguiram todos perceber algo diferente, uma leveza no ambiente. Cavalcante não, ele ficou completamente indiferente. Ele não estava sozinho, ele estava com um companheiro espiritual, acho que Bonifácio o nome, que falou que ele estava com algumas dificuldades de se equilibrar, de se tranquilizar, mas que teria uma cirurgia no dia seguinte. E aí Jerônimo disse que eles estariam por dentro de tudo para ficarem tranquilos e que as providências todas iriam ser tomadas. E aí eles saem de lá e vão para a última pessoa, que era uma mulher espírita que se chamava Adelaide. Ela tinha tido uma vida de total dedicação, principalmente aos órfãos. Ela tinha construído uma casa espírita, onde ela recebia esses irmãos órfãos e tinha dedicado toda a sua vida a isso. E estava com muitos méritos perante a espiritualidade. É tanto que eles são recebidos lá, André e os outros, por Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era um grande companheiro dessa irmã Adelaide, como se fosse realmente um mentor dela. E ela, uma médium, percebe o tempo todo ali a presença de Bezerra ao seu lado. O coração dela tranquilo, mas ao mesmo tempo receoso de deixar o trabalho. E ela fica, meu Deus, e quem vai tomar aí a frente? Quem vai cuidar desses órfãozinhos? E Bezerra conversava com ela, e ela via mesmo Bezerra. Ela não conseguia perceber a presença do André, Jerônimo, Luciano, os outros, mas ela via muito Bezerra porque eles estavam muito conectados. Ele falava assim, Adelaide, está na hora de descansar. Jesus te presenteou com isso, a tarefa ela vai continuar. Passe o bastão para outras pessoas, o trabalho não vai acabar, você cumpriu sua missão, você cumpriu a sua missão, descanse. E ela ficava assim, ai meu Deus, eu quero aceitar a vontade de Deus, eu vou aceitar a vontade de Deus, mas eu fico pensando em quem eu vou deixar, se o trabalho vai ficar bom, se vai continuar. E aí, nesse momento estavam só os espíritos no quarto dela, mas logo depois entram alguns encarnados e ela para de ver Bezerra. Então era um espírito realmente de muita grandeza. Dentre eles, todos estavam perto de desencarnar, mas o Jerônimo ele recebe o alerta em relação a Albina,
senhora evangélica que teria que desencarnar, mas foi informado que talvez ela precisasse ficar mais alguns meses, e por questões ali da sua missão, faltavam alguns detalhes a serem acertados, talvez ela precisasse ficar mais tempo. E aí, Jerônimo fala que iria verificar tudo, que fosse informado ele iria cumprir, mas os demais todos já estavam bem perto do desencarne. Então a primeira tarefa era levar esses irmãos no momento do sono físico até a casa Fabiano de Cristo, para eles irem se acostumando com a vibração do ambiente. Então, são esses, nós vamos ter uma verdadeira aula de André Luiz sobre como desencarnar bem, como nós devemos nos comportar. A hora é agora da gente aprender. E você tem medo de morrer? Tem alguém aí que tem medo de desencarnar? Pois é, aqui a gente vai ver como é que isso acontece em todos os seus pormenores. E se Deus quiser, vamos nos preparar ainda mais para esse momento que não tem como fugir, né? Se tem uma certeza nessa vida, é que nós vamos desencarnar. E a gente espera sempre ter um testemunho aí da nossa fé, da nossa certeza de que a continuidade da vida e da sobrevivência do espírito. Esse livro vai nos mostrar isso muito bem. Então, não percam as próximas aulas. Até a próxima, se Deus quiser.